Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre produto cartesiano. Nós vamos estudar essa relação, a relação desse produto e como representar. Tanto representar graficamente, como representar por meio de diagramas. E também vamos aprender a determinar o domínio e a imagem de uma relação. Representação do produto cartesiano. Observe os conjuntos A, formado pelos elementos 3, 4 e 5, o conjunto B formado pelos elementos 1 e 2. O produto cartesiano de A por B se lê dessa forma: o produto cartesiano de A por B é definido como o jeito de se escrever é o A, coloca-se o A, um xizinho aqui, como se fosse o sinal de vezes, e o B. E lemos A cartesiano B, ou lemos o produto cartesiano de A por B. É definido dessa forma. E como é que nós realizamos esse produto? Nós construímos todos os pares ordenados possíveis, ligando os elementos de A com os elementos de B. Por exemplo, o 3. Se eu ligar o 3 com o elemento 1, vai formar o par ordenado 3 e 1. Ligamos o 3 ao 2, ficamos com o par ordenado 3 e 2. Obedeça essa ordem. Se é A por B, então os elementos de A sempre vêm primeiro e os elementos de B depois. Se fosse o contrário, se fosse B por A, aí os elementos de B viriam primeiro e o de A viria depois. Continuando, o segundo elemento do A é o 4, relacione com os elementos de B. Então, 4 com 1 vai ficar 4 e 1. E o 4 com 2 fica 4 e 2. O 5, relacionando com os elementos de B, 5 com 1 fica 5 e 1, 5 com 2 fica 5 e 2. Então, consegui formar todos os pares ordenados ligando um elemento de a um elemento de B. Então, o primeiro elemento do par ordenado tem que ser o de A e o segundo elemento do par ordenado tem que ser o de B. Todos os pares ordenados possíveis que dá para se formar aí, então forma o conjunto de pares ordenados, que é resultado do produto cartesiano de A por B. Assim sendo, sendo A e B dois conjuntos não vazios, ou seja, A e B possuem elementos dentro deles, o produto cartesiano de A por B é um conjunto cujos elementos são pares ordenados x e y, em que o primeiro elemento vai pertencer ao conjunto A, o primeiro elemento eu vou tirar de A, e o segundo elemento pertence ao B. Como representar graficamente? Você vai pegar os pares ordenados que você obteve e vai marcar num plano cartesiano. Então, todos esses pontos que aparecerem, que forem marcados no plano cartesiano, é a representação gráfica do produto cartesiano de A por B. E a maneira de representar em diagramas é: você vai fazer duas bolinhas, duas elipses, vai fazer dois setores circulares aqui. Dentro de um, fora você coloca a letra A e dentro você coloca os elementos de A. Tá aqui 0, 1 e 2. Depois, no outro, você coloca B e coloca os elementos de B, no caso são 3 e 4. E você vai ligando os pontos. Por exemplo, o 0 pode estar ligado ao 3, formando o par ordenado 0 e 3. O 0 também pode estar ligado ao 4, formando o par ordenado 0 e 4. O 1 pode estar ligado ao 3, formando o par ordenado 1, 3. E pode estar ligado ao 4, formando o par ordenado 1, 4. O 2 pode estar ligado ao 3, formando o par ordenado 2 e 3. E pode também estar ligado ao 4, formando o par ordenado 2 e 4. Então, essa é a representação em diagrama. Se você faz a representação no plano XY, que é o plano cartesiano, é a representação gráfica. Dados A e B, determine letra A, o produto cartesiano de A por B, o produto cartesiano de B por A e o produto cartesiano de B por B. Então, o produto cartesiano de A por B, nós vamos conectar os elementos de A um aos elementos de B. Então, vamos ficar
Ligando menos 1 a menos 1, ficamos com o par ordenado menos 1, menos 1. Ligando menos 1 a 1, vamos ficar com o par ordenado menos 1 e 1. Próximo elemento é o 0. Então, ligando 0 ao menos 1, vai ficar 0 e menos 1. O próximo elemento, 0 e 1. Ligando o próximo elemento, que é o 1. Ligando 1 a menos 1, ficamos com 1 e menos 1. E ligando 1 a 1, ficamos com 1 e 1. Então, formamos aqui o conjunto dos pares ordenados que representa o produto cartesiano de A por B. Se nós formos fazer B por A, então os elementos de B têm que aparecer primeiro. Então, ó, ligando menos 1, vamos ligar menos 1 primeiro. Então, se eu ligar menos 1 a menos 1, fica menos 1 com menos 1. Posso ligar menos 1 também ao 0, aí fica menos 1 e 0. Podemos conectar também o menos 1 a 1, fica menos 1 e 1. O próximo elemento de B é o número 1, que é esse daqui. Vamos conectar ele aos elementos de A. Então, conectando 1 a menos 1, fica 1, menos 1. Conectando 1 a 0, ficamos com 1 e 0. Conectando 1 a 1, ficamos 1 e 1. Terminei de fazer o produto cartesiano de B por A. Agora, se fazemos de B por B, então estamos ligando os elementos de B com ele mesmo. Então, se facilita para você, coloque B, repita B duas vezes. Aqui o B e está aqui o B. Queremos fazer o produto cartesiano de B com ele mesmo. Então, o primeiro elemento daqui é o menos 1, vou ligar os elementos de lá. Então, ligando menos 1 com menos 1, menos 1, menos 1. Ligando menos 1 ao segundo elemento daqui, vai ficar menos 1 e 1. Próximo, ligue 1 com menos 1, ficamos com 1 e menos 1. Por último, ligando 1 a 1, 1 a 1. Então, representamos o produto cartesiano, aliás, determinamos o produto cartesiano de B por B. Dados os conjuntos A e B, represente no seu caderno o produto cartesiano de A por B no plano cartesiano. Então, você pode conectar diretamente no plano cartesiano esses pontos. De que forma? Veja só, o A vem primeiro. Se o A vem primeiro, então eu tenho que marcar A na abscissa, ou seja, no X. Então, vamos ficar com 2, 4, 6 e 8. Pronto, marquei o conjunto A nas abscissas. O B, que é o segundo elemento no par ordenado, eu vou marcar no eixo das ordenadas, que é o eixo Y aqui. O eixo das coordenadas. Então, vamos aqui, fica 2 e 4. Então, 2, vou lá, marco 2 e marco 4. Então, um produto cartesiano, eu tenho que ligar todos os elementos de A, conectar todos os elementos de A aos elementos de B. Então, conectando 2 a esses dois elementos. Então, se eu faço essa primeira conexão, nós temos o primeiro ponto. Depois, ligando 2 ao 4. Ficamos com esse ponto. Agora, ligando o 4 ao 2. Ficamos com esse ponto. Ligando o 4 ao 4. Ficamos com esse ponto. Ligando o 6 ao 2. Ficamos com esse ponto. Ligando o 6 ao 4. Ficamos com esse ponto. Ligando o 8 ao 2, ficamos com este ponto.
E ligando o 2 ao 4, ficamos com este ponto. Então, representamos no plano cartesiano o produto cartesiano de A por B. A letra A pergunta quantos pares foram representados. Temos 8 pontos, então, ou foram representados 8 pares. Depois ele pergunta na B, quantos pares apresentam abscissa igual a 2? A abscissa é o x. Então, quantos pares estão ligados ao x igual a 2? Apenas 2 pontos estão ligados ao x igual a 2. E responde na letra C, quais pares apresentam ordenada igual a 6? A ordenada, no caso, é o y. Existe algum ponto que o y seja 6? Não tem nenhum ponto. Então, nenhum ponto possui ordenada igual a 6. Então, temos na letra A, no total, 8 pares. Os pares que têm abscissa são apenas 2 pares. Está aqui os 2 pares. É o 2 ligado ao 2 e o 2 ligado ao 4. E pergunta quantos pares apresentam a ordenada igual a 6. Nenhum par está ligado à ordenada 6. Só está ligado à ordenada 2 e à ordenada 4. Então, nenhum par. Questão 3. Dados A e B. Represente no seu caderno o produto cartesiano de A por B por meio de um diagrama. Então, fazemos um diagrama. Para representar A e B. Aqui dentro colocamos os elementos de A. Aqui dentro colocamos os elementos de B. Depois, nós vamos conectar. Então, eu posso conectar, relacionar o menos 1 com o 0 e relacionar o menos 1 com o 1. Posso relacionar esse 0 com este 0 e esse 0 com esse 1. E posso relacionar esse 1 com este 0 que está em B e com este 1 que está em B. Então, pronto, fizemos o diagrama que representa o produto cartesiano de A por B. Questão 4. Em seu caderno, quantos pares há no produto cartesiano de A por B, sendo que A tem os elementos 2 e 3 e B os elementos 4, 5 e 6. Como fazer? Se você vai fazer no plano cartesiano, vai fazer o produto normal, determinando todas as ligações, ou fazendo nos diagramas, aí fica a sua escolha. Então, fazendo normalmente, ligando os pontos, ó. Temos A e temos B. Então, veja, podemos conectar o 2 com o 4, aí fica 2 e 4. O 2 com 5, aí fica 2 e 5. O 2 com 6, aí fica 2 e 6. Depois, o 3 com 4, ficamos com 3 e 4. Depois, o 3 com 5, 3 com o 5. E, por último, o 3 com 6. Então, no total, quantos pares tem? O produto cartesiano de A por B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. A 5 diz, represente graficamente no plano cartesiano os produtos cartesianos a seguir. Então, vamos lá fazer a questão 5. Ó. A é o primeiro conjunto, então eu vou lá, coloco 2 e 3, que são os elementos de A no eixo das abscissas. E B nos eixos das ordenadas, que é 1,
2 e 3. E agora eu faço a ligação dos pontos, ó. O 2 pode estar conectado a esse 1, pode estar conectado a esse 2 e pode estar conectado a esse 3. Formei 3 pares ordenados. Esse 3 pode estar conectado com esse 1, conectado com esse 2 e conectado com esse 3. Então, representei graficamente os produtos cartesianos, o produto cartesiano de A por B. Então, queremos conectar aqui, fazer o produto cartesiano de A por ele mesmo. Então, vamos colocar tanto os elementos de A no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. Então, aqui, ó, marcamos -1, o 0 já está marcado, que é aqui na origem, e marcamos o 2. No eixo do x a gente faz a mesma, no eixo do y fazemos a mesma coisa, marcamos o -1, o 0 e o 2. E agora vamos conectar todos os pontos. Então, veja. Esse primeiro -1 aqui no eixo x pode estar conectado ao -1, conectado ao 0 e conectado ao 2. O 0 pode estar ligado ao -1, ligado ao próprio 0 e ligado ao 2. O 2 aqui pode estar conectado ao -1, ao 0 e ao 2. Se facilitar, faça o diagrama primeiro, represente no diagrama primeiro e depois represente no plano cartesiano. Relação do produto cartesiano. Dados os conjuntos A e B, nós pegamos e fazemos o produto cartesiano e encontramos todos os pares ordenados possíveis que dá para se formar. Esse é o produto cartesiano. Uma relação no produto cartesiano, ele está interessado em apenas uma parte do produto cartesiano. Podemos dizer, então, que a relação do produto cartesiano está interessada em apenas um subconjunto, ou então em subconjuntos do produto cartesiano de A por B. Então, o produto cartesiano, a gente vai lá, novamente, constrói todos os pares ordenados possíveis. Agora, uma relação está interessada apenas em pares ordenados que sigam ou que obedeçam a determinada regra. Regra ou relação. Então, por exemplo, vamos dizer que a regra ou a relação seja que y menos x, seja que a ordenada menos a abscissa seja igual a 2. Então, temos aqui o produto cartesiano de A por B, construído todos os pares ordenados possíveis, com os elementos de A e os elementos de B. Nós estamos interessados agora apenas nos pontos que obedecem a uma relação. Por exemplo, se tivermos o y, temos que o y menos x tem que ser igual a 2. Então, os pontos que obedecerem essa regra, essa relação, vai fazer parte do subconjunto que nós estamos interessados. O primeiro ponto é 0 e 2, ou seja, 0 para x e 2 para y. Coloca aqui, substitua. Vai dar 2, confere. Então, esse ponto obedece à relação. 0 e 3 é 0 para x e 3 para y. Faça 3 menos 0, dá 3. Esse não obedece à relação. Então, 0 e 3 não vai fazer parte da relação. Perceba que 0 e 7 também não. 1 e 2 também não, porque vai ficar 1 para x e 2 para y. 2 menos 1 dá 1. Ele não dá igual a 2. Esse também não obedece à relação. Esse também não. 1 e 3. 1 e 3 já obedece. Ó. 1 para x, 3 para y e 3 menos 1 é 2. Então, esse obedece à relação. E 1 e 7 não obedece, porque se você fizer 7 menos 1 vai dar 6. Então, apenas dois elementos aqui, dois pares ordenados do produto cartesiano pertencem à relação. Então, colocamos que R é formado só pelos pares ordenados 0 e 2, e 1 e 3. Se queremos representar no diagrama de flechas a relação R, então colocamos, ó,
apenas os pontos que vai conectar 0 e 2 e 1 e 3. E ainda podemos colocar aqui junto uma letra R, né, para indicar que são os dois pontos que estão obedecendo a relação R. Então, percebam, essa relação, né, vou concluindo aqui, essa relação nada mais é do que uma regra. Ela vai lhe dar um critério de correspondência, uma regra de associação ou uma regra de relacionamento. Por isso que nós chamamos de relação. Então, nós vamos estar interessados em apenas alguns pontos do conjunto do produto cartesiano de A por B que sigam esse critério de correspondência, de associação ou de relação. Dados os conjuntos A, B e C, determine. Por exemplo, na letra A, pede para a gente determinar o produto cartesiano de A por B. Então, vamos determinar, vai ficar... Ligamos 1 a todos os elementos de B. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ligamos 1 a 1, 1 ligado a 2, 1 ligado ao 3, 1 ligado ao 4. Depois temos o 2 que está em A para conectar com os elementos de B. Vai ficar 2 conectado ao 1, 2 conectado ao 2, 2 conectado ao 3 e 2 conectado ao 4. Aí a letra C, aliás, a letra D diz assim, ó, a relação R em A e B. Então, lá do produto cartesiano de A por B, nós vamos separar os pares ordenados que obedecem a essa regra. Que regra é essa? O Y, que é o segundo elemento do par ordenado, tem que ser igual a x mais 1. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tiver um ponto assim, ó, 1, o x é 1, o y tem que ser x mais 1. Aí você faz acrescente 1, vai dar 2. Então, esse ponto obedece a essa relação. Então, nós vamos lá voltar na letra A e ver quais pontos obedecem a essa relação. Então, vejam. O y tem que ser igual ao x mais 1. Então, veja, esse não é. O x aqui é igual ao y, então esse não faz parte. Esse aqui confere, ó. O y é o x mais 1. Se você fizer 1 mais 1 vai dar 2. Então, 1 mais 2 confere. Esse não é, esse não é, esse também não, esse também não. Esse aqui sim, ó, 2 e 3. O y é justamente o x mais 1. Então, apenas temos dois elementos que obedecem à relação. 1 e 2. 1 e 2. E 2 e 3. 2 e 3. O domínio à imagem de uma relação é o seguinte. Nós vimos que uma relação é feita com base em algum produto cartesiano entre dois conjuntos. Então, vimos também que nós não utilizamos todos os pares ordenados, né, porque nem todos os pares ordenados vão seguir aquele critério, aquela regra, aquela relação. Então, o domínio e a imagem é o seguinte, temos A e B. Em A, eu vou determinar o domínio. E em B será determinada a imagem. Certo? Então, temos uma relação. Os pontos de A que foram utilizados, que fazem parte da relação, é o domínio. E os pontos de B, que fazem parte, que entraram dentro da relação, que obedeceram a essa relação, fazem parte da imagem. Então, o domínio é o conjunto formado pelos primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Por exemplo, temos aqui o produto cartesiano de A por B. Aí foi feita a relação resultou nisso aqui. Perceba que no X só apareceu 3, 3, 3, 5, 5 e 5.
Então, o domínio, que são os primeiros elementos, ou seja, os valores para o x, são 3 e 5. Esse é o domínio da relação. E a imagem é o conjunto formado pelos segundos elementos dos pares ordenados, ou seja, o y, pertencentes a R. No y apareceu menos 1, 1, 4, menos 1, 1, 4. Então, a imagem de R é menos 1, 1, 4. A outra forma é como eu já expliquei, ó. Os elementos de A que fazem parte da relação representam o domínio, e os elementos de B que foram utilizados para a relação é a imagem. Então, neste exemplo que acabamos de fazer, nesse exercício aqui, se você quiser determinar o domínio de R, vamos ver quais foram os elementos que nós usamos para o x. Apenas o 1 e o 2. Então, 1 e 2 representam o conjunto do domínio. E a imagem de R, olhando agora para o segundo elemento dos pares ordenados, apareceu apenas 2 e 3. Se a gente for olhar isso aqui no plano cartesiano, da mesma forma, os elementos em X que forem utilizados são o domínio, e os elementos que forem utilizados em Y são a imagem. Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem. Um abraço e até a próxima aula.